Bem-vindos! Bem-vindos a uma série de 3 aulas que vão transformar a sua comunicação para uma comunicação confiante e segura. Aliás, falando em uma comunicação confiante e segura, tá lembrado daquela pesquisa última que a gente fez com os nossos alunos e seguidores? Boa, Romilce, verdade. A gente fez uma pesquisa recentemente no nosso Instagram, nas redes sociais, direcionadas principalmente aos nossos alunos, perguntando a importância, o significado das aulas do método Seu Corpo, Sua Fala para a vida pessoal e profissional dos nossos alunos. E a gente ficou muito surpresa com as respostas. Foram respostas incríveis que a gente guardou, em algum momento a gente vai trazer também um pouquinho para vocês, mas a palavra que mais se repetiu ali nas várias, mais de 100 respostas que a gente recebeu foi transformação. E a gente realmente ficou muito surpreso, porque a gente acredita nesse poder transformador da fala, mas a gente não tinha exatamente essa percepção de que os alunos percebiam na vida profissional e pessoal essa transformação de fato na vida deles. Então, a gente ficou muito grata, da mesma forma que a gente está grata a você que está aqui hoje dedicando seu tempo a assistir essa nossa primeiríssima aula e essa transformação que os alunos falaram, que a gente fala aqui para você. Não quero somente que você acredite nas nossas palavras. Quero que você assista o depoimento dos nossos alunos falando dessa transformação, desse poder que aprender e desenvolver sobre a própria comunicação e a forma de se expressar realmente impacta. Então, assista os depoimentos dos nossos alunos e já a gente volta para continuar com essa super aula de hoje. Feliz primavera! Gente, estou aqui no meu jardim hoje, curtindo esse dia. Olha, essas árvores estão começando a florir, pois o melhor está por vir. Gente, hoje estou aqui gravando esse vídeo, mas quero compartilhar que nunca foi fácil para mim estar me expondo em frente a uma câmera, comunicando em redes sociais. E eu só consegui chegar até aqui porque eu tive uma jornada com 2 grandes professoras da fala, da comunicação, e nesses 6 meses eu fui transformada. Hoje eu consigo comunicar, palestrar e levar a minha missão para a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Quero deixar muita gratidão para você, Romilce, Carol, por todo o seu trabalho que transformou a minha vida. Muito obrigada de coração. Olá, eu sou Cláudia, sou consultora de imagem e especialista em cor. Conheci a Romilce através do meu marido Luiz e busquei no curso dela aprimorar a minha comunicação para, assim, de forma mais clara e assertiva, transmitir a melhor mensagem para as minhas clientes. Eu sou o Luiz, eu busquei a Romilce por conta de uma transição de carreira, onde eu precisava mudar a minha comunicação para ser mais clara e mais objetiva. O Seu Corpo, Sua Fala, ele pôde promover essa mudança que eu busquei. E, além disso, o curso nos ajudou muito na comunicação entre casal. A gente entendeu que não bastava apenas ele fazer o curso e comunicar num formato claro e eu não conseguir acompanhá-lo, compreender. Então, a gente é muito grato por todos os ensinamentos da Romilce e da Carol, que contribuíram muito com o nosso desenvolvimento com comunicação profissional, pessoal e como casal. Obrigada, Romilce. Obrigado, Romilce. Obrigado, Carol, pelo esse grande curso aí que vai além da fala e da comunicação, né? Trabalha também o sentimento, outras partes que fazem você se sentir mais confiante. Obrigado. Eu sempre procuro a Romilce Colombo quando eu preciso fazer uma nova apresentação ou quando eu fiz uma apresentação e quero me aprimorar. Então, teve um momento que foi muito marcante nessa minha nova trajetória, quando eu fui convidado para fazer uma apresentação e fiz ali preparei a minha fala. Tive um momento anterior a essa apresentação com a Romilce, ela me deu várias dicas. Depois a fala foi gravada, eu encaminhei essa fala para ela,
recebi um feedback dessa mentoria dela e da Carol Colombo também, com muitos detalhes, e logo em seguida tive a oportunidade de falar novamente. E usei todas as dicas e consegui claramente perceber a minha evolução só com essa mentoria, nesse curto processo. Então, a possibilidade de estar sempre em contato e aplicando as técnicas do Seu Corpo, Sua Fala tem sido realmente transformador para a minha carreira. Muito obrigado. Se comunicar para você é o começo ou é o fim? Minhas aulas de oratória me preparando para o Mister na Tailândia, infelizmente, encerramos agora, mas eu tive a oportunidade de me desenvolver de forma diferente. Hoje eu consigo dar pausas às minhas frases, hoje eu consigo ter intenção e consciência e entender o que eu mesmo estou falando. Hoje eu consigo abrir e fechar frases e respostas de forma concisa. Hoje eu consigo entregar emoção no que eu falo de verdade. E assim aprendi a me comunicar muito melhor em apenas 4 aulas, acompanhado com a Carol, com a Romilce. E respondendo se a comunicação é o começo ou o fim, comunicação é tudo. É como eu lido contigo, é como eu lido com o meio, é como eu me comunico com as pessoas e como eu expresso cada pensamento que eu tenho de forma concisa e com intenção. Então, se a comunicação é tudo, eu só tenho a agradecer, fazendo o fechamento, a minha equipe de oratória, que também pode ser sua, o seu corpo e a sua fala. Falar de coração para corações é o que eu sempre busquei através da comunicação. E antes isso era muito difícil. Com as técnicas inovadoras e as aulas inspiradoras do método Seu Corpo, Sua Fala, posso falar de uma forma mais natural e mais tranquila para organizar as minhas ideias. As aulas tiveram um impacto transformador na minha vida, e não apenas melhorando a minha comunicação, mas também trazendo evoluções em vários outros aspectos da minha vida. Na área profissional, me sinto muito mais segura ao me comunicar, o que tem refletido de maneira positiva na minha carreira. Um exemplo disso é o meu marketing. Quando precisávamos gravar conteúdos para o Instagram, demorávamos 1 hora para gravar um vídeo. Hoje, com 1 hora, gravamos em média de 4 a 5 vídeos. Na minha vida pessoal, a confiança que eu adquiri através da fala tem me permitido estabelecer mais conexões com as pessoas ao meu redor. A minha esposa também é aluna do método Seu Corpo, Sua Fala, o que melhorou ainda mais o nosso diálogo como casal, o que também contribuiu para um relacionamento mais saudável, mais harmonioso. Agora, com a chegada do nosso filho Mateu, queremos transmitir toda essa comunicação gentil a ele. Rô e Carol, obrigada por me transformarem, obrigada por serem inspiração e terem contribuído para o meu crescimento. O método Seu Corpo, Sua Fala foi um divisor de águas para mim e sou imensamente grata por tudo que eu aprendi com vocês. São depoimentos incríveis, né? O depoimento da Gabi, que foi o último que você assistiu agora, quando ela nos mandou que eu assisti, eu realmente me emocionei e chorei, porque é um depoimento muito bonito e que tem um impacto transformador na carreira dela, né? Imagina ela gastar horas gastando dinheiro com uma equipe para conseguir fazer um vídeo de Reels de 1 minuto e meio, e agora ela com a metade do tempo e a equipe com muito mais empolgação e envolvimento para trabalhar e gravar os conteúdos para ela, ela consegue ser muito mais ágil e ter retornos também financeiros e de engajamento nas redes sociais dela. Então, além dela estar grávida, estar emotiva, isso nos conecta e é muito, muito bonito. Mas, para chamar a sua atenção, principalmente, por que desses depoimentos? Uma coisa que às vezes eu ouço as pessoas falarem, Romilce, ouve muito, que é o que? Ah, Romilce, mas você tem essa habilidade, você fala bem naturalmente, você também, Carol, você cresceu com a Romilce. Mas Romilce, eu até brinco, depois de Barack Obama é a maior oradora, gente, não tem como. Mas ela realmente tem esse dom, algumas, pouquíssimas, segundo uma estatística, depois eu posso até enviar no grupo que você está aqui com a gente.
8% das pessoas apenas no mundo tem essa habilidade natural, mas 92% das pessoas pode desenvolver. É uma habilidade comportamental, a arte de se expressar, de se comunicar, é uma habilidade comportamental e que pode sim ser desenvolvida. E comigo, Carol, não foi diferente. Romilce Colombo desenvolveu a minha habilidade de falar e de me expressar bem. Não nasci com esse dom, não foi exatamente assim um caminho tão fácil. No meu começo, quando eu comecei a falar até um pouquinho gaga, e aí foi um dos momentos que Romilce realmente deu um passo cada vez mais dentro desse universo de aprender para ensinar para a filha dela que estava ali precisando desse auxílio. Então, ninguém melhor do que minha mãe, Romilce Colombo, para contar para vocês o surgimento, o nascimento e o crescimento do método Seu Corpo, Sua Fala, que é a vida dela, que é a minha vida e que é o que a gente se dedica com afinco, com amor e muita dedicação e estudos para trazer para você o melhor ensinamento que realmente vai transformar, como os nossos alunos falaram. Assim, você ainda me deixa mais emocionada. Mas é de emoção mesmo que a gente vive, tenho certeza que vocês também sentiram aí. Mas para contar um pouquinho dessa história que você me pediu, Carol, eu tenho que lembrar do meu pai. Meu pai é um homem, assim, um grande comunicador. E ele ensinava muito pra gente. Minha mãe também, professora. E eu cresci. Mas eu cresci ouvindo milhares de pessoas falando como é difícil falar em público. Mas eu sempre gostei. E na época, ainda bem criança, eu tinha um tio. E ele, nossa, era um tio que todo mundo gostava demais, porque ele falava muito bem. E ele levava, já te contei sobre isso. Tio Ascobi? É, o tio Ascobi. Ele tinha uma mania até muito interessante, ele ia para a igreja, a gente ia para assistir missa, e ele ia e levava umas sacolinhas de amendoim amarradinha com fitinha rosas e outros saquinhos com amarradinhos azuis. Acabava a missa, ele juntava todas as crianças, colocava ali na escadinha e ele ia dar dicas de comunicação. E ele falava, olha, ao conversar, olhe para as pessoas, se você tiver que falar, fale, não esconda nada do papai nem da mamãe. Eu ficava olhando assim, apaixonada. E aí, quando ele acabava de falar, eu olhava para ele e falava assim, você não vai falar mais? Ele falava comigo assim, você vai ficar no meu lugar. E aquele tempo foi passando e eu me apaixonando cada vez mais. E claro que, ao fazer os meus estudos, no crescimento, eu fui me envolvendo como estudar para realmente tirar esse medo das pessoas. E foi desenvolvendo, não só porque eu queria ajudar as pessoas, mas eu também tinha que me ajudar. Então eu comecei na faculdade, na escola ainda, ajudava todos os meus alunos. Na faculdade, nossa, cansei de parar de estudar para ajudar os meus colegas a apresentar. E aquilo eu fui descobrindo que estava dentro de mim. Era uma paixão que até hoje ela vive aqui 40 anos. Aliás, esse mês, dia 18 passado, eu fiz 40 anos que eu faço apenas o que eu amo fazer. Mas nada é tão fácil como parece. E aí, estava indo assim tudo muito bem. Eu comecei a desenvolver técnicas maravilhosas, dicas maravilhosas e ensinantes. Aí eu já estava terminando a faculdade. Um belo dia, começando a ensinar mesmo, eu percebi que faltava alguma coisa. Eu falei, meu Deus, mas o que falta? O que eu tenho que fazer? E aí eu comecei a ir nas empresas, falando, olha, eu posso conversar com os seus funcionários, eu posso conversar com as pessoas e ajudá-los a conseguir falar melhor o que eles precisam. Aí, nesse meio tempo, eu fui contratada para trabalhar numa prefeitura como secretária de educação. E aí, ao ser contratada, eu acreditei que eu ia ser contratada para ministrar cursos, para ministrar palestras. Quando eu fui perceber, a contratação que eu tinha conseguido era para ser secretária do secretário. Aí eu olhei e falei, meu Deus, mas o que eu vou fazer aqui? E o meu trabalho, não desmerecendo nenhuma das secretárias, que elas trabalham demais, mas o meu trabalho era apenas fazer a agenda do secretário.
Aquilo me deu muita tristeza. Eu falei, não, mas não é para isso que eu vim aqui. Então, um belo dia, eu marquei um horário, escuta essa que interessante, eu marquei um horário para mim. Aí ele chegou, olhou a agenda e falou assim, ué, mas um horário com você não precisa. Eu falei, preciso porque o assunto é muito sério. Aí ele foi e falou, não, mas pode falar então. Aí eu falei para ele o seguinte, olha, o senhor verdadeiramente gosta do trabalho que eu estou fazendo? Aí ele, sim, você está fazendo um trabalho muito bom. Eu falei, me manda embora, pelo amor de Deus. Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, olha, eu acho interessante esse trabalho, mas eu não vim para isso. Eu gosto de conversar com as pessoas, de ajudá-las a entender a importância da comunicação, como elas podem se comunicar. E ele falou o seguinte, então, vou te dar esse recado amanhã, tá? Me escuta, eu vou ver o que eu posso fazer. Mudou, passou o dia, no outro dia ele chegou, eu tenho um resultado para você. Aí ele falou, o que eu posso fazer? Ele falou assim, olha, a gente tem aqui um hall de palestras para serem feitas. Então, eu vou deixar você fazendo essas palestras. Deixa eu beber um pouquinho de água, peraí. Sendo assim, eu fiquei realmente muito feliz, porque ele me trouxe um hall de assuntos e pediu, olha, nós vamos organizar cursos para você fazer e depois você passar para todos os nossos funcionários. Aquilo para mim foi o céu, gente, na verdade foi o céu. E aí eu me envolvi bastante e passei a ministrar vários treinamentos, cursos, workshops, já isso bem novinha. Mas o mais interessante é que eu falei, ó, se eu estou fazendo aqui, eu posso fazer em outras empresas. E comecei a ir nas outras empresas, eu chegava e falava assim, olha, eu converso sobre autoestima, eu converso sobre o relacionamento, tudo com base na comunicação. Mas eu fiquei pensando, se eu falar que é só para ensinar a comunicação, as pessoas podem achar que ainda era muito nova para aquilo. Então eu comecei a dar outros temas. E aí fui fazendo as palestras. Ao mesmo tempo, fui contratada pelo IEL, o Instituto Evaldo Lodge, um instituto maravilhoso que eu dediquei uma vida inteira fazendo palestras em várias empresas. E a minha vida era rodar esse Brasil aí, empresa em empresas, mas era cansativo, porque não era nada fácil, não. Aí chegou um belo dia, eu já estava super bem, eu ia nas empresas, trabalhava com todo o grupo e depois eu trabalhava com uma ou duas pessoas, um CEO, um executivo, um líder. Tudo bem, estava tudo indo assim, muito maravilhoso, eu estava assim, sabe, muito feliz. Aí, você já viu, né? Veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Todos os meus contratos eu perdi. Não tinha mais o que fazer ali. Mas eu falei, não, peraí, eu tenho que dar um jeito. O que eu faço, eu acredito tanto, verdadeiramente, eu acredito tanto no que eu faço, eu acredito tanto nas transformações, porque eu vivo essa transformação todos os dias na minha vida. Então, o que eu fiz? Comecei a ligar para as empresas e dizendo o seguinte, olha, eu não posso ir aí, vocês não podem vir aqui, mas eu posso continuar fazendo a transformação que eu estava fazendo antes. Aí, fechamos, tudo certo, algumas empresas aceitaram, outras não aceitaram, mas tudo bem. E eu comecei então treinando online toda a turma e depois um a um. Mas, gente, foi muito difícil para mim, muito difícil. Parece que é fácil, né? Porque, ó, eu nasci ali, adorei a vida inteira me envolvendo, mas não. Eu comecei com dificuldade, por quê? Olha, vou mostrar para vocês aqui. Eu falava para 30, 40, 50 mil pessoas. Depois eu tinha que falar para uma tela negra. Aquilo me doía, eu falava, ai meu Deus. E eu peguei, o que eu fui fazer? Fui perguntar a alguns alunos, o que vocês estão achando das aulas? O que eu devo fazer? Porque agora eu estou no online. Eles falaram, professora, não tem jeito, não vai ter jeito, porque para ensinar oratória, você precisa de ter alguém te assistindo. Como é que vai ser só você e o aluno? Eu falei, eu não acredito falar que você em tá público, certo. precisa de público, né? Mas você tá certo, mas eu vou tentar. Aliás, essa era a fala que eu sempre repetia para mim. Então, eu comecei novamente procurando as pessoas. E olha que, acho que a Carol vai lembrar,
eu ofereci muitas aulas para pessoas que não iam me pagar. Mas por quê? Porque eu quero ver resultado, eu queria saber se o que eu estava ensinando dava certo. E aí, comecei, estava dando tudo muito certo, de novo, deu errado. Deu errado por quê? Porque eu percebi que mesmo atendendo as pessoas de forma online, mas aquele momento meu antes, como eu mostrei para vocês aqui o celular, para mim era muito difícil, porque eu tinha que fazer com que quem estivesse me escutando, como você aí agora, tinha que perceber que eu estava verdadeiramente ali para você, conversando com você. E eu também tinha dificuldade para isso aqui, como eu sei que você tem. Então, eu comecei novamente, de novo ali, todos os dias. E tinha dia que eu fazia vídeo, vou falar com vocês, é verdade, tá? Eu fazia uns 300 vídeos por dia e eu jogava fora, e eu jogava fora. Aí lembrei de um dia que eu chamei a minha filha, a Camila, que ela que dia ela brigou comigo. Eu falei, Camila, eu preciso fazer uns vídeos e você vai gravar. Aí ela, tudo bem, mãe, vamos lá. E nós fomos, arrumei o lugar, tudo direitinho. Ela gravou uma vez, não ficou bom não. Vamos gravar mais uma vez? Não ficou bom. Mais uma vez, não ficou bom. Aí ela falou, mãe, para. Isso não é para você. Continua fazendo seus treinamentos, você é ótimo, continua fazendo suas palestras, você é excelente, mas para isso você não serve. Camila, você tá vendo aí agora, né? E vocês estão vendo. Eu tentei, eu fiz várias vezes. E hoje eu estou aqui com vocês e me sinto muito feliz em estar aqui conversando com vocês para realmente, nessas aulas que nós estamos aqui, transformar a sua comunicação. Mas a minha vida é como uma guerra, um livro ou mesmo um filme. Por quê? Parece que tá tudo bem, né? Mas ainda não estava tudo bem. Sabe por quê? Eu comecei a ensinar. Estava indo super bem, mas eu não estava gostando. Por que eu não estava gostando? Os meus alunos aprendiam muito, mas estavam demorando muito para aprender, e aquilo para mim era culpa minha, era uma culpa minha, porque como que um aluno não consegue aprender com mais facilidade? Aí um dia eu cheguei em casa, eu estava nervosa, rasguei tudo. Joguei fora aqueles exercícios e, nossa, meu marido chegou e falou comigo, você tá ficando doida? Olha o tanto de tempo que você tem, olha o tanto de tempo que você perdeu. Não, você não pode fazer isso. Eu falei, não, mais ou menos eu não gosto. Você também não gosta de nada mais ou menos, né? Não gosto de nada mais ou menos. Então, eu resolvi mudar tudo. E os meus alunos falam que os exercícios são difíceis. Não, são diferentes. Para quê? Para verdadeiramente você vir falar comigo. Romilce, você realmente transformou a minha comunicação. Esse é o meu prazer diário. Então, para você ver que a minha vida não foi tão flores assim, mas foi persistência, resiliência, muito estudo, muita pesquisa e muita vontade de chegar aqui e assim, com essa cara mais feliz do mundo, dizer, estou comemorando 40 anos que ajudo cada um a se sentir assim, naturalmente feliz ao falar, mas não é fácil. Mas continue aqui com a gente que você vai aprender demais. Por que eu estou te contando tudo isso? Aliás, eu nunca contei para ninguém aqui na internet, né? Mas muitos que me conhecem sabem dessa história. Eu passei uma vida inteira dedicada a tirar essa dúvida, que para mim é algo que eu sofri e eu fiz com que os meus filhos não passassem por esse momento. Então, assim, tudo que eu criei foi primeiramente aplicado com os meus filhos e com uma infinidade de alunos, e é por isso que eu estou aqui, porque eu tenho certeza que o que eu trago de uma vida inteira de estudos e paixões pelo que eu faço, eu posso te ajudar a transformar a sua comunicação. E por isso, nós vamos agora passar para um conteúdo fantástico. Anota tudo para que você não perca nada, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui falando o seguinte, meu Deus, por que eu não procurei a Romilce antes? Então, o foco dessa aula agora será contar para você erros que você comete e que às vezes nem percebia ou nem sabia, talvez, que eram erros. Como, por exemplo, o primeiro clássico, decorar.
Como assim, Carol? Sei lá, eu quero falar uma situação importante, quero convencer o meu chefe a me dar um aumento, por exemplo. Então eu sei que será uma reunião difícil, complexa. Aí eu vou lá, escrevo um texto, organizo os parágrafos, organizo os argumentos, escolho como eu quero falar, leio, releio, repito, me planejo uma semana, 2, às vezes mais. Às vezes tem gente que não, né, demora um ano para remoendo aquela ideia. Mas tá, vai acontecer a reunião. Escrevi um texto. Chega na reunião, a pessoa, você que escreveu esse texto, vamos imaginar, até consegue dizer o primeiro parágrafo, o segundo, e aí de repente esquece, erra. E aí você lembra das suas ideias, você lembra de quando você estava deitado na cama pensando o que você ia falar e não sai. E aí você demonstra essa insegurança, por mais que você esteja segura de pedir o aumento, mas você demonstra ali insegurança na hora de falar, na respiração, começa a gaguejar, começa a ser repetitivo, começa a se prolongar, não consegue encerrar a ideia. E isso realmente transmite para o outro a sua insegurança ou o seu despreparo, por mais que você tenha se preparado ao máximo, escrevendo o texto. Ou, não, Carol, eu não escrevo, eu já aprendi que escrever não funciona. Então, você fica ali só pensando na hora de tomar banho, pensando na hora de dormir, dirigindo o carro sozinho e tá pensando no que vai falar, no que vai responder. Você pensa tanto, martela tanto, que, de certa forma, você está também decorando. Ou ainda, não, Carol, eu não martelo demais, eu não escrevo, eu aprendi a fazer tópicos e funciona bem, mas às vezes fazer tópicos me atrapalha também e eu tô no momento que eu não sei mais o que fazer. Por que às vezes as pessoas que aprendem a fazer tópicos, que é uma forma bem interessante de não decorar, mas às vezes, de certa forma, estão decorando? Por quê? Eu organizei 10 tópicos, por exemplo. Que já é errado, tá? 10 tópicos é demais, mas tudo bem. Você organizou 10 tópicos, mas não decorou. Mas está na sua cabeça, de alguma forma, você encontrou um jeito de memorizar 10 tópicos. Aí você falou o primeiro, o segundo, o terceiro, tô indo bem, o quarto, pulei o quinto, fui direto para o sexto. E aí você percebe que você pulou uma sequência, porque você tinha planejado aquela sequência. E aí a sua mente começa a se auto-sabotar, a brigar com você mesmo. Não, mas não era assim, qual era o tópico? Faltou, pronto. O nosso não verbal não é à toa. Método, seu corpo, sua fala, o nosso não verbal transmite essa insegurança, esse despreparo, esse estou perdido, esse e agora, deu tudo errado. Aí você começa, meu Deus, nada, eu realmente não sou boa nisso, eu me planejei, eu estudei tanto, e aí eu começo a falar, dá tudo errado, e eu não sirvo para isso, enfim. Então, decorar e essas formas sutis de decorar, que às vezes a pessoa nem acha que está decorando, realmente não ajuda, na verdade, atrapalha. Por que que isso acontece? Porque falar, escrever e pensar são matrizes linguísticas diferentes. Então, o ato de escrever é uma linguagem, falar é outra linguagem, pensar é outra linguagem. Então, nunca, e você aprendendo isso hoje, já se livra aí de uma certa autocobrança muito grande. Nunca o que eu escrevo vai sair como eu falo, nunca o que eu penso vai sair como eu falo e vice-versa. E nem a forma como às vezes eu falo, depois eu quero repetir, também não sai novamente, porque a minha mente está pensando enquanto eu estou falando e são momentos e linguagens diferentes. Então, a gente precisa ter a autoconfiança no conteúdo, no que eu escolhi falar e conseguir desenvolver com habilidades que a gente realmente é capaz de estudar, aprender e desenvolver. Agora, por que que às vezes você ou uma pessoa, nossos alunos às vezes conversam com a gente, chegam nas primeiras aulas e falam assim, eu sei da minha capacidade, eu sei do meu desenvolvimento profissional, dos meus estudos, o meu currículo é excelente, mas as pessoas não me dão credibilidade, não me dão oportunidades que eu acho que eu merecia, que eu penso que eu gostaria, que eu deveria
ter essas oportunidades. Muitas vezes, o não verbal, muitas vezes essa autossabotagem, esse excesso de cobrança de ser perfeito, de conseguir expressar o que pensou tantas vezes, o que estudou e escreveu tantas vezes, não sai ali na hora de falar e de se expressar, e aí você transmite essa falta de credibilidade, essa insegurança que o outro percebe e que você fica sem saber por que não estão me dando essa chance. Por que dão para um outro funcionário que chegou na casa ontem e eu estou aqui nessa empresa há 10 anos e não me deram essa oportunidade? Ou por que será, como no exemplo que eu dei, de pedir um aumento? Por que eu não consigo ter essa conversa de pedir um aumento, sendo que eu estou querendo isso há mais de um ano? Estou remoendo essa ideia, mas acontecem outras pequenas situações no meu dia a dia em que quando eu falo, ou quando você fala, você sente que a pessoa não te dá a credibilidade que você gostaria, isso você vai trazendo, acumulando no seu pensamento, e quando chega momentos de conversas mais importantes, você tem aquelas pequenas conversas, aqueles pequenos desentendimentos, aqueles pequenos momentos de fala que você não se sentiu compreendido, acumulados. E aí você não tem o passo seguro para se comunicar. Então, a gente não quer que os nossos alunos sintam essa barreira, e por isso estamos aqui para chamar a atenção para esse primeiro erro. Mas calma, que tem outros erros aí importantes, eu quero que você reflita com a gente. Qual o próximo erro você quer comentar, Romilce? Eu tenho uma solução. Nós estamos em 2024. Tudo é a tecnologia, é tudo no online, eu estou acostumada no online, eu falo no online todo dia, então é ótimo. O teleprompter é a solução, é tudo de bom. Pensa comigo que agora eu vou te trazer o outro lado desse tudo de bom. Imagina você lendo ali, porque claro, vai ficar ali na sua frente, está passando ali o texto e você está lendo. Segura aí que eu vou fazer para você entender como que fica. Então, nós estamos aqui para conversar com vocês e vocês vão perceber que tudo que está acontecendo aqui é algo que você pode trazer para a sua vida e assim também fazer com que você... Tá gostando? Você reparou nos meus olhos como eles estavam totalmente fugitivos? Tenho certeza que você não se conectou com isso. Também você conseguiu reparar a minha voz? Estava uma voz muito monótona, muito parada. Isso se chama monotonia vocal. Isso não funciona, não causa credibilidade. Porque imagina você estar ali lendo, é como se fosse um robozinho falando. Você, assim como eu, como cada um de nós queremos ver uma pessoa, um ser humano falando de verdade, não falando dessa maneira como se fosse robotizado. Mas olha, vou te falar uma coisa, o teleprompter, ele existe, nós estamos vivendo na era tecnológica, mas tem regras, normas e orientações específicas para você usar o teleprompter com seu corpo e sua fala. Ah, muito interessante, né? Então a pessoa não consegue falar, encontrou um recurso para não ter que decorar, que foi ler o teleprompter, mas pode ser que quem esteja nos ouvindo, Romilce, seja já uma pessoa que fala bem, que fala para grandes públicos, que fala sempre e que faz, sabe o quê? Grandes palestras com o uso de slides. Slides, usar slides pode ser um erro, Carol? Pode ser um erro, Romilce? Pode. E você deve saber, você que usa slides, deve saber que muita gente comete o erro de escrever textos longos demais no slide. Beleza, você já aprendeu isso, você não comete esse erro, esse é um erro clássico. Mas ter uma palestra preparada, uma fala desenvolvida, e como eu gosto muito pessoalmente de trabalhar com alunos que vão fazer defesas de tese, monografias, mestrado e doutorado, prepara demais a sequência da sua fala de acordo com a sequência daqueles slides. E aí você tem uma fala preparada, não decorada, não tem um teleprompter, mas está dependente demais de um teleprompter, está dependente demais do slide. A palestra fica, de certa forma, amarrada à sequência dos slides. Às vezes, aqui no assunto, lá na conversa, a pessoa está falando
desenvolveu. Mas aí ela volta, olha para o slide e tem que encontrar um jeito de voltar um pouquinho o tema para poder fazer a transição de um slide para outro. E isso amarra a palestra, fica um pouco chato para quem está assistindo e transmite uma certa insegurança ali no desenvolvimento, você fica muito dependente. Uma aluna nossa, inclusive, acredito que a gente pode conseguir colocar aqui na tela. Será, Marina? Vamos tentar. Vou botar o print da conversa que ela me mandou. Ela me contratou, ela é uma palestrante, ela me contratou para fazer uma aula de debriefing, ou seja, depois da palestra ministrada, eu fiz anotações, é uma aula muito especial que a gente gosta muito de dar, tintim por tintim, minuto a minuto do que foi positivo e dos aspectos que poderiam melhorar. Ela foi muito bem, ela é uma aluna nossa há longo tempo, ela fala muito bem, ela faz realmente muitas palestras, então ela foi bem. Mas eu sugeri para ela o seguinte, você está muito presa aos slides. E quando eu falei isso, que ela estava muito presa aos slides, ela ficou desconfiada, me olhando, reflexiva. E aí eu falei, Maria, você pode desenvolver a sua palestra e deixar a sua fala muito mais livre e com isso vir ideias e expressões ali, na hora que você está falando de forma natural, que vão ser muito mais interessantes e impactantes para o seu público do que essa mesma sequência que você vem seguindo já há um certo número de palestras iguais, tão presa a esse slide. E aí ela realmente compreendeu que ela realmente estava muito presa aos slides. Teve uma outra oportunidade de fazer novamente uma palestra e me mandou essa conversa no WhatsApp que eu quero mandar aí para vocês, em que ela se sentiu muito mais livre, a palestra fluiu, e ela teve momentos que ela sentiu que ela estava arrasando e que ela conseguiu falar, ela já tinha palestra preparada, mas ela não se sentiu presa ao slide, então fluiu muito mais. Então, usar o slide é interessante, você aprendeu a maneira correta de usar slide, mas talvez você esteja preso demais ao slide e isso seja um erro, sim, nas suas palestras ou apresentações. Tá certo, Carol, você falou de slides, mas eu sou uma pessoa que eu não preciso de slides. Eu vou dar uma palestra, eu vou dar uma aula, eu vou falar numa grande empresa. Então, sabe o que eu faço? E é uma técnica, assim, infalível, que eu já aprendi. Eu olho um ponto fixo, no horizonte, sabe quando você foca assim no horizonte? E aí sim, dá tudo certo, porque eu vou discorrendo, falo tudo. Você faz isso? Eu acredito que se você faz isso, você se enganou. Tá? Por quê? A gente não pode ficar falando no ponto fixo. Nós estamos em 2024 e a gente tem que falar olhando para as pessoas. Mas isso já é uma técnica que você precisa aprender para falar realmente interagindo com outras pessoas. Isso que fazia isso, os grandes filósofos antigos, Sócrates falava muito sobre isso e outros que você pode pesquisar. Muitos. Quais aí que você lembra, Carol, de mais filósofos? Eles falavam Quintiliano Alves também, né? Os gregos falavam na Égora, que era a praça pública. Isso. Então eles começavam a falar ali, independente se havia público ou não, falavam por mais de hora e aí às vezes o público de 3, 4 trocava horas. e eles continuavam falando. Então essa técnica de olhar para um ponto fixo é porque o público estava circulando, não era um público fixo. Então, para não desconcentrar a pessoa, a técnica era essa de olhar para um ponto fixo. Mas isso não traz a humanidade na sua fala, né? É preciso, diante de uma plateia, diante de uma audiência, eu direcionar, e também não é aquela coisa de direcionar lá no ponto fixo, no horizonte. Aí depois eu já vi, direciona o seu olhar para a esquerda também num ponto fixo. Depois para a direita também no ponto fixo. Não é assim. Como é que é? Não é isso. Mas você vai aprender tudo isso com a gente na próxima aula. Então, todos esses erros que a gente vem comentando aqui, na verdade, nem vamos mais chamar de erros. Vamos chamar de deslizes, pequenos deslizes. Por quê? Porque eles podem sim ser superados, sanados com treinamento e orientação. Mas são pequenos deslizes, então, que acumulados geram uma angústia, geram uma insegurança, você perde oportunidades no trabalho, até na vida profissional, na vida pessoal também, de se expressar. Então, chega uma oportunidade e você não enfrenta
porque você não se sente preparado. Chega um desafio profissional em que você tem que se expressar, você tem que vender aquela ideia que poderia gerar um aumento, que poderia gerar uma transformação na sua vida, mas você não consegue por insegurança, ou até consegue, mas comete esses deslizes e aí não transmite a credibilidade, a segurança que você tanto almejou. E às vezes isso está acontecendo com você, mas também pode ser que esse acúmulo dessas situações, as pessoas vão perdendo a credibilidade em você. Como eu dei o exemplo, a pessoa nem sabia por quê, mas a constância desses pequenos deslizes gera uma falta de credibilidade no outro. Então o outro já não te dá aquele primeiro passo. E aí a sua vida vai ficando, de certa forma, travada naquela angústia, naquela insegurança ali. E tem, inclusive, uma aluna recente, né, que veio até nós, por quê? Ela foi chamada para defender um projeto, vender um projeto que ela desenvolveu em um concurso e que se ela ganhasse, ela ganharia muito investimento. Posso dizer milhões em investimento. E no primeiro momento não aceitou. Por quê? Porque em outras situações que ela precisava falar de coisas simples, de coisas do cotidiano, ela começava a chorar. E aí ela não aceitou. A chefe dela precisou falar, não, você vai conseguir, foi você que desenvolveu esse projeto, você vai apresentar esse projeto e nós vamos ganhar. Mas eu vou te dar um caminho. E aí ela veio fazer as aulas com a gente por intermédio da chefe dela. E aí foi um mês de desenvolvimento focado na apresentação desse projeto e que foi há umas 2 semanas e ela ganhou o super investimento, ficou extremamente orgulhosa, conseguiu superar travas e desafios que ela vinha acumulando ao longo da vida. E ela não chorou, ela chorou depois de emoção porque conseguiu, mas na hora da fala ela conseguiu ser segura e se expressar. E falando em investimento, Carol, eu lembrei aqui do caso que nós contamos bem no início aqui das nossas conversas, onde a Gabi, ela gastava bastante dinheiro porque ela contratava uma equipe e lá essa equipe ficaria com ela 2, 3 horas, mas ela não conseguia desenvolver os seus vídeos. Então ficava o tempo inteiro ela só gastando dinheiro e não conseguia. A gente tem um prazer enorme de dizer que a Gabi percebeu, como nós contamos para você, e ela aprendeu. Hoje, a Gabi, com 1 hora, ela consegue fazer 5 a 6 vídeos. Isso é o quê? Uma economia muito grande. E a gente percebe isso em várias situações. Lembra daquela... tempo e dinheiro. Lembra daquela nossa aluna de Dubai? Verdade. A Tami. A Tami foi escolhida para vender uma empresa do Brasil, de que mesmo era? De vendas de palmitos do Brasil para investidores de Dubai. Já tinham 2, 3 pessoas tentado fazer essa venda. Ela veio, nos contratou, a gente trabalhou e quando terminou a apresentação dela, ela me ligou lá de Dubai dizendo que realmente ela tinha conseguido fazer essa venda. Tudo é aprendido. Nada na vida é algo que chega para você como um dom. Assim como a gente está sempre falando aqui, tudo é aprendido. E a gente está aqui para ajudar você a aprender cada vez mais sobre a importância de uma comunicação com você mesma e com o outro. Chegamos ao fim dessa primeira aula e eu espero que muitos inputs, muitos insights tenham chegado aí até você para você refletir sobre como você anda usando, de certa forma, alguns recursos e talvez não esteja te ajudando e sim te permitindo cometer alguns deslizes, não é mesmo? Então vamos lembrar aqui, a gente falou primeiro sobre o ponto de decorar, seja escrever, seja se repetir várias vezes, ou seja, criar um roteiro de forma errada e que isso pode, na verdade, atrapalhar a sua autoconfiança e a sua forma de conseguir expressar aquilo que seu raciocínio trabalhou, estando preso ao que você decorou e não tendo a autoconfiança de expressar o que você realmente sabe. Segundo ponto, o uso do teleprompter, que é uma tecnologia muito interessante, já usada há muitos anos, mas por profissionais do jornalismo e que passaram por certo
anos de experiência e treinamento com aquela ferramenta. Então não é hoje em dia uma coisa assim que a gente pode baixar um aplicativo lá no celular e sair usando de forma tão fácil. Por quê? Porque traz outros erros que atrapalham a nossa comunicação e permite que a sua fala fique muito monótona, e isso afasta essa conexão humana que a gente precisa ter com a fala, porque, como o Romeus fala, a fala é o nosso mecanismo mais humano de todos, que nos diferencia dos animais. Então, se a gente tem isso como algo tão único, para que a gente vai mecanizar, vai, robotizar essa fala? Por favor. Terceiro, o uso de slides, para quem fala para grandes audiências, faz palestras, defesas de teses ou aulas, ou às vezes até hoje em dia na internet fazer falas e ir colocando slides intervindo numa aula gravada, por exemplo. Se você também usa preso demais ao slide, isso atrapalha a fluidez do seu conteúdo. Então, atenção a isso. E o último, a técnica antiga de olhar para um ponto fixo no horizonte, pronto, ficar ali. Isso realmente, como a gente explicou, é algo antigo. Hoje em dia, a naturalidade e a humanidade da nossa fala, o que a gente está martelando aqui com você, é o que faz uma grande diferença. Então, a gente precisa falar olhando para as pessoas. Mas amanhã, não perca, porque amanhã a gente vai trazer mais e mais conteúdos para te orientar sobre estes pontos e outros ainda que podem melhorar e potencializar a sua comunicação. Então a aula de amanhã está imperdível, né, Romilson? Imperdível. E eu quero que você entre lá no nosso grupo, fale o que você aprendeu nesta aula de hoje. Aliás, escolha 3 pontos importantíssimos que já começou a transformar a sua maneira de falar. Manda pra gente, a gente vai escolher algumas, a gente vai ficar muito feliz de saber que nesta aula você aprendeu várias dicas interessantes. Imagina na próxima aula. E a gente está fazendo aqui realmente o melhor para você, porque a vida inteira eu acredito que as pessoas podem se transformar. Então nós queremos que você possa, nesse momento, também falar assim como os nossos alunos. Que nesse momento a gente conseguiu ajudar você a transformar, nem que seja um pouquinho, a sua maneira de falar para ter uma fala confiante e segura. Então escreve lá no grupo que a gente vai responder a todos que nos enviarem mensagem e vamos escolher algumas mensagens para falar aqui na aula de amanhã. Combinado? Te esperamos lá!